Oi, galera, vamos fazer aqui uma revisão da revisão para você ficar afiado aí na hora de responder a sua prova, beleza? Se liga, o primeiro capítulo da gente é o capítulo 13, fala sobre o Império Romano e o cristianismo também lá dentro do Império Romano. Primeira coisa que você tem que lembrar que foi o governo do Otávio Augusto que marca o início do Império Romano e a partir do governo dele, nós temos o quê? Nós temos a Pax Romana, um período de paz e estabilidade que acontece a partir do governo de Otávio, dura quase 200 anos, e nesse período acabam, por exemplo, as guerras de conquista, as revoltas internas, né? Há um crescimento, depois ele para de crescer e fica ali um império enorme, né? Com um controle muito grande, principalmente devido à própria presença muito forte do exército romano nesse período, controlado pelo imperador. Né? Nesse período, nós temos também a questão do cristianismo. Né? Quando já está ali perto do fim da Pax Romana, começam alguns processos ali de crise e tudo mais, mas o cristianismo, antes disso, ele era proibido. Né? Porque os cristãos eles se recusavam a adorar o imperador como um deus. Né? O imperador romano, Otávio, ele se colocava como um deus e as pessoas começavam a adorar os imperadores romanos como deuses. Os cristãos não aceitavam, não faziam isso. E os cristãos viviam dentro dos limites do Império Romano. Então eles tinham que obedecer à lei do imperador. Como não obedeciam, eles eram perseguidos, né? Muitos mortos, mandados ali para os combates de gladiadores, enfim, muita perseguição. Porém, depois de um tempo, houve no governo lá do Constantino o Édito de Milão. Foi um documento que ele assinou e passou a tolerar o cristianismo. Dizer que todas as religiões tinham que ser toleradas e sem nenhum problema passou a tolerar o cristianismo. Pouco tempo depois vem um outro imperador que foi o Teodósio, e o Teodósio ele colocou o quê? Colocou que o cristianismo ia se tornar a religião oficial do Império, marcando aí a sua ascensão, seu crescimento. Como haviam muitos cristãos, já tinha se espalhado, né, por vários lugares do Império o cristianismo, o Teodósio ele vai lá e transforma o cristianismo como religião oficial do Império. Isso é importante, tá? Porque mais à frente, na Idade Média, nós vamos ver o cristianismo como a principal religião e a Igreja Católica com muito poder. Inclusive, um outro detalhe agora sobre o fim do Império Romano do Ocidente. A gente está falando do Império Romano do Ocidente. O fim do Império Romano do Ocidente, porque o Império foi dividido em duas partes, do Ocidente, com a capital em Roma, e do Oriente, com a capital em Constantinopla. Esse do Oriente esquece por enquanto, ele é o Império Bizantino, tá? Ele durou muito tempo, mas o do Ocidente acaba ali ainda no século V, e como ele acaba? Ele é desagregado, ele sofre uma grande separação das províncias por várias razões. Primeiro que os gastos elevados que se tinha para manter o império eram gastos muito altos, porque era muita terra, era muito grande, era a Europa toda praticamente, chegando até a África. E aí era difícil manter esse império bem administrado, unido e tudo mais. E para piorar a situação, a ideia de Pax Romana parece legal, mas chegou um momento que não teve mais guerra de conquista. E por não ter mais guerra de conquista, não tinha mais prisioneiro. Por não ter mais prisioneiro, não tinha mais escravo. E se não tinha mais escravo, não tinha mais mão de obra. Se não tinha mais mão de obra, a produção foi diminuindo. Isso foi causando períodos de escassez, de fome, de falta de alimentos e gerando, inclusive, revoltas entre povos que não eram romanos, eram germânicos, né? Que os romanos chamavam de bárbaros, pejorativamente, mas eram germânicos, e esses germânicos eles passam então a ser muito pressionados pelos romanos. Aí eles se revoltam, os que estão dentro do Império Romano e os que estão na fronteira e que eram aliados do Império Romano, mas eles se revoltam, invadem o Império Romano do Ocidente e aí o processo de queda, de fim, de desagregação do Império Romano, com as invasões germânicas ou invasões bárbaras, como chamam. E quando acaba o Império Romano do Ocidente, nós temos um marco importante para a história. Nós temos o fim da Idade Antiga e o início da Idade Média. 476 depois de Cristo marca justamente o fim da Idade Antiga e o começo da Idade Média, que é já onde entra os nossos próximos
conteúdos, beleza? Então lembra aí desses detalhes que vai dar tudo certo sobre o Império Romano.